Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Jesus, amém? Bom estarmos juntos, que bom que você veio, que bom que você está aqui. A gente está nesse último mês falando sobre só Jesus Cristo salva. Então, como batistas brasileiros, nós estamos reunidos como igreja, tentando pensar na obra missionária, no desafio que é ainda dizer ao mundo que só Jesus Cristo é o caminho de salvação. Então, o que você viu aqui hoje, o que você ouviu, está sendo reproduzido em muitas igrejas batistas, porque as igrejas se mobilizam nesse período do ano para levantar recursos, para manter esses projetos, como esse que você viu aqui no vídeo hoje à noite. E a nossa esperança é que essa obra avance cada vez mais, a gente consiga ir mais longe, alcançando mais pessoas. Eu sei que você que está nos visitando, talvez seja extremamente estranho, mas é dessa forma que acontecem as mobilizações missionárias brasileiras e mundiais. É um pouquinho de cada igreja reunida em algum lugar que vai fazendo um montante para conseguir sustentar tudo que está acontecendo. Muita gente, em muito lugar, abriu mão de emprego, de zona de conforto, para ir para o campo missionário, trabalhar em algum projeto, em alguma obra. E é a nossa responsabilidade como igreja manter esse povo que atendeu o chamado de Deus. Nós acreditamos num Deus que fala, que nos comunica de alguma forma a sua vontade, e comunicou a sua vontade a alguns homens e mulheres, e tem feito isso ainda hoje, para que trabalhos como esse que a gente viu da moça aqui, possam ser potencializados e ir muito além. Então a nossa esperança é que você também se desperte para isso, entendendo que você é parte disso como igreja. Nós somos um número bem expressivo, e aí quando olhamos 27% ainda de tudo que precisamos, é muito pouco do que podemos fazer para a obra missionária. Não podemos, irmãos, dizer que amamos a Jesus, que Ele é tudo para nós, se estamos ignorando o fato de sermos participantes da sua obra. Às vezes cobramos, a igreja não fala de Cristo, não temos trabalho evangelístico. Na verdade, você é a igreja que anda, que fala, que se comunica. Você deve usar o seu trabalho, sua profissão, os seus meios de comunicação para proclamar Cristo a alguém, a alguma pessoa, e fazer com que Cristo seja conhecido. Por mais que a gente viva num país majoritariamente cristão, quando saímos daqui às 8 horas da noite, 9 horas da noite, a gente tem a dimensão de quantas pessoas ainda estão perdidas, não ouviram falar de Cristo, estão desorientadas, precisando da ação da igreja. Enquanto nós estamos aqui, dentro do prédio, adorando, cantando, há muita gente aí fora fazendo escolhas, buscando preencher o vazio da sua alma com coisas passageiras e não distante da gente. O campo também missionário aqui é muito grande e você pode se envolver de alguma forma. Mas vamos lá, e nós estamos no desafio de olharmos para a Escritura e potencializarmos essa certeza de que só Cristo ou só Jesus Cristo salva. Então eu queria convidar você hoje a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 62. Salmo 62. Livro de Salmos, número 62. Veja se há alguém perto de você sem a Bíblia, compartilhe a palavra com essa pessoa. Eu estarei lendo na nova versão internacional, então pode desentoar um pouquinho da sua versão aí, mas é extremamente compreensível. Salmo 62, Salmo de Davi. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é destruí-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras. Com a boca
abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confiem nele em todos os momentos. Ó povo, derramem diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Os homens de origem humilde não passam de um sopro, e os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade, e certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Nós estamos, irmãos, diante de um salmo que resulta de um momento bem difícil da vida de Davi, que a gente não consegue ter certeza se foi no momento em que seu filho Absalão tentava tomar o seu trono, ou se era em uma das investidas de Saul tentando tomar ou rejeitando o reinado de Davi. O fato é que, seja numa circunstância ou outra, nós temos a clareza que nós estamos diante de um salmo, de um momento muito delicado da vida do rei Davi. Por isso, essa expressão dele, você imaginar que, sendo no período que Absalão, seu filho, tentou tomar o reino, imagina seu filho querendo lhe matar. Pense numa possibilidade de você imaginar que seu filho está tramando contra a sua própria vida, tentando tomar aquilo que é seu. Os pais aqui que têm alguma posse ou que simplesmente têm filhos, você consegue imaginar uma loucura dessa, de que você descobre que o seu próprio filho está tentando roubar o seu reino, está tentando tirar tudo que você tem? Então Davi está vivendo um momento de profunda angústia, não distante das que você pode estar vivendo, das lutas que você pode estar enfrentando, mas você consegue entender o Salmo a partir de um panorama do que, por que ele escreveu isso? Por que ele está falando essas coisas? Qual é a razão pela qual ele está fazendo essas afirmativas? Então há um enredo em volta. Se não é, então o filho, nós estamos falando do antigo rei. Imagina alguém que reinou e que agora está inconformado em ter perdido o reino, tentando tirar o novo rei do lugar. E você há de convir que, diferente da nossa mentalidade sul-americana, alguém que tem um rei ou que vive sob uma monarquia tem aquela leitura do respeito, da autoridade. Então imagina se a circunstância que está cercando Davi é pensar que o seu rei, alguém que ele serviu, que ele trabalhou, está tentando de alguma forma tomar o trono de volta. Por isso Davi, então, ele decide escrever esse salmo, fazer esse cântico, fazer essa declaração, mostrando para nós, ou afirmando para a gente que estamos no século 21, aonde nós devemos depositar a nossa vida. Foram dias difíceis que o rei Davi passou, mas ele demonstrou uma fé extraordinária, irmãos, ao descansar somente em Deus, ao confiar e ter a certeza de que Deus derrotaria os seus inimigos e restituiria a sua paz. Mas o que nós podemos aprender? Todas as vezes que nós olhamos para a Bíblia, nós precisamos extrair dela lições para a nossa vida. Seja em que natureza você esteja vivendo, as lutas que você esteja enfrentando, parece que nós estamos falando de um contexto extremamente atual. Vivemos sobre um mundo de profunda angústia.
E como se faz necessário lembrar o mundo que só Jesus Cristo salva. Vivemos num tempo onde a ansiedade tem dominado muitos corações. As pressões do mundo em que estamos vivendo têm nos feito, em muitos momentos, pensar a desistir da própria vida. Muitas pessoas enfrentando muitas dificuldades. E quando pensamos no aspecto da salvação, não queremos olhar só sobre a perspectiva eterna. É óbvio que queremos sair daqui todo domingo, lembrando a você que vem aqui, que esta igreja está interessada que toda a nossa vida esteja colocada tudo diante de Jesus. Você viu que o que cantamos, o que proclamamos aqui, é Jesus Cristo como o centro de tudo que está acontecendo. E na esperança de que Ele seja o centro para a sua vida também, para a sua história, de que Ele seja o Senhor da sua caminhada, que não seja meramente uma experiência religiosa, que não seja um lugar aonde você se sinta bem, que não seja um olhar somente de admiração. Ah, eu gosto dessa igreja, eu gosto das pessoas que estão aqui. Não, não, não. Nós estamos muito interessados que a mesma verdade que é para nós se torne para a sua vida. Que a mesma certeza que hoje nós temos em Cristo seja a certeza que você carregue por onde você passar. E conforme a Ana, que acabou de orar aqui, disse, nos dando a consciência de que o fato de vivermos uma experiência com Deus não nos põe imune à realidade do mundo que vivemos. Não nos tira da realidade de um mundo que nos afronta, de inimigos que se levantam. De saber que Davi não tinha a consciência do Cristo, mas tinha a plena convicção do Deus a quem ele servia. E nos Salmos, irmãos, encontramos muitas respostas. Nos Salmos conseguimos trazer verdades ao nosso coração, da qual nós não podemos nos apartar jamais. Porque nós não estamos falando simplesmente de um momento, nós estamos falando de anos de luta. Davi foi ungido para ser rei pelo profeta Samuel, e só se tornou rei depois de 16 anos. Para a gente é muito fácil olharmos para a vida de uma pessoa e pressupor que aquela pessoa nasceu pronta. É muito comum para a gente ignorarmos a história. A gente normalmente vê alguém, talvez passando por um bom momento da vida, e a gente olha e fala assim, nossa, como Deus tem abençoado a vida dessa pessoa. Mas nós não conhecemos a história dessa pessoa. Nós não sabemos tudo que ela passou para chegar onde chegou. Assim como as pessoas julgam você hoje pelo que elas estão vendo. Na sua grande maioria, nós não estamos tendo tempo, ou não estamos interessados em ouvir o que a pessoa tem a nos contar. As nossas necessidades às vezes nos faz aproximar do outro, somente para extrair aquilo que estamos vendo. Mas seja a vida de Davi, a sua vida, a minha vida, está cercado de uma história. Se você chegou até aqui, há um monte de mãos, de dias, de lutas, há muita gente envolvida, e nós estamos diante de um salmo de alguém que está passando por lutas por anos, que está vivendo a angústia, não por um reinado, mas por saber que a sua vida está sob risco, e que expressa diante de Deus, através daquilo que Deus o deu, dos cânticos, dos poemas, uma expressão que nos faz, irmãos, numa noite como essa, sermos fortalecidos, sermos preenchidos pela palavra de Deus, para que a nossa convicção de salvação, ou aquilo que vai testificar que cremos na eternidade em Cristo Jesus, seja vivenciado também nos dias de luta que passamos sobre a face da terra. Porque eu quero crer que, assim como eu, você já tem a certeza para onde você vai depois que você morrer. Pelo menos eu prego todo domingo, olhando para vocês,
tendo esse olhar de que você, como eu, sabe que por conta do sacrifício de Jesus, a eternidade nos foi garantida, não pelos nossos méritos, mas única e exclusivamente pelos méritos dele. Mas aí, beleza, vamos para o céu. Se morremos agora, se for na nossa velhice, se for em um outro momento, sabemos que estamos seguros por conta de Cristo Jesus. Amém, maravilha. Mas ninguém quer ir agora. E o não ir agora traz sobre nós, então, uma prerrogativa de que teremos que testificar esse compromisso no caminhar da nossa vida. Que não dá para termos a certeza de que Jesus é o único que salva só quando tudo está bom, só quando tudo está em perfeita harmonia. Mas também ressaltar isso na nossa caminhada nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade. E é extraordinário olharmos para esse texto, porque o salmista já nos ensina no início dos versos que somente Deus pode nos salvar. Nós estamos falando de um homem experiente em batalha, irmãos. Nós não estamos falando de um menino. Nós não estamos ouvindo um salmista inseguro. Alguém que não soubesse como passar por dias difíceis. Nós não estamos lidando com uma criança que ainda não sabe distinguir os ambientes de insegurança pelo fato de haver luz ou não. Nós estamos falando de um homem que já havia vencido o maior gigante da sua geração, que já havia derrotado inúmeros exércitos, que já havia passado por muitas batalhas. Nós não estamos falando de alguém sem experiência. Não estamos pensando de alguém que não tinha conhecimento da realidade que o cercava. Talvez como você, que já passou por tantas lutas, tantas dificuldades, tantas batalhas, você tenha consciência de que parece que quando o inimigo se levanta, quando a dificuldade vem, parece ser novamente algo invencível. Davi, ele inicia o salmo dizendo assim, por favor, volte os olhos comigo. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras. Com a boca amaldiçoam, mas com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. O termo que o Salmo traz, trazido por somente, ou só, está aí nos versos, irmãos. 1, 2, 4, 5, 6 e 9. Esse termo é um advérbio hebraico, traduzido também por de fato, verdadeiramente, porém, ou até mesmo, que foi deixado fora da tradução. Mas você vê que o salmista afirma por várias vezes, somente, de fato, dando uma afirmativa da onde vem a fonte de segurança dele. A intenção de Davi é nos mostrar, irmãos, que temos que crer em Deus e não em outras coisas. E nos levar a um passo adiante, de dependermos exclusivamente somente de Deus. Sem dúvida, Deus usa certos meios para realizar a sua obra. E é o mesmo Deus que determina o final, é Ele que determina os meios. Mas a nossa fé encontra-se ou deve encontrar-se somente nele e não nos meios. E não, Davi não discutiu com os inimigos, nem tentou dizer a Deus o que fazer. Simplesmente orou, confiou e esperou, sabendo que a seu tempo Deus lhe daria o reino. As figuras de Deus, irmãos, como rocha, fortaleza, nos remete a outros salmos da Bíblia.
Uma vez que era um homem humilde, Davi se via como uma parede inclinada e um muro prestes a cair. Você viu aí no texto? Ele diz, olha, os caras estão se levantando comigo. Alguém falho. Porque a ideia da inclinação é alguém que está sobre o risco de queda. Alguém limitado. Davi não está falando do outro, ele está falando dele. Os inimigos se levantam com alguém frágil como eu, limitado como eu. O inimigo pode, irmãos, ameaçar, mentir a seu respeito e até mesmo te atacar. Mas ele não pode tirar a paz que Deus, ou somente Deus pode dar ao seu coração. Esperar silenciosamente no Senhor não é o mesmo que ficar ocioso. Antes, é uma combinação serena de fé e adoração, que se sujeita e descansa na grandeza e na vontade de Deus. É uma preparação para o momento que Deus ordena ao seu servo que entre em ação. A nossa maior dificuldade no testificar que só Cristo nos salva, muitas das vezes, irmãos, está porque a maneira como conduzimos a nossa vida nessa afirmativa é o contrário do que deve acontecer. Você olha para o texto comigo e você vê que ele começa lembrando quem Deus é. Ele começa recordando tudo que Deus significa. Somente você é a minha salvação. É você o meu lugar de refúgio. É em ti que eu estou seguro. Muitas das vezes, nós diante das oportunidades que Deus nos coloca, nós tentamos fazer tudo ao nosso modo, da nossa maneira, e aí quando não dá certo, a gente lembra que tem um Deus no céu, e a gente vai buscar Ele em oração. O salmista nos mostra que o caminho da nossa testificação de que Cristo é o nosso Senhor, é o nosso único Salvador, de que Deus é tudo isso que declaramos muitas das vezes quando cantamos, não está em a gente tentar os nossos métodos e depois de falhar em todos buscarmos a Deus, mas de lembrarmos constantemente, no abrir da nossa boca, na maneira como andamos, de que o Senhor é o único que pode nos salvar, de que Ele é a nossa rocha, de que Ele é a nossa segurança, de que Ele é o nosso Salvador. Às vezes a nossa ansiedade nos faz duvidar desse Deus, porque não entendemos os meios que Ele nos prepara para vivermos essa experiência com Ele. Vivemos num tempo de anseios de respostas rápidas. Somos impacientes com processos. Nos incomodamos profundamente. E esse incômodo, muitas das vezes, nos leva a descrer no Deus a quem servimos. Mas aí a nossa irmã Cassiane nos fez lembrar em muitos momentos das nossas angústias, de que quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Os tradicionais todos já sabem. Senta a lenha nos pentecostais, mas agora na hora da angústia, meu irmão, a gente canta. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as... A força das nossas palavras, irmãos, nos deve fazer lembrar como Davi, experiente nas batalhas, de que a nossa salvação está em Deus, de que Ele permite muitos meios em nossas vidas, não para nos fazer duvidar, mas para ressaltar em nós essa certeza de que a nossa confiança está nele. Nos refugiamos
nele. Ele é tudo o que precisamos. Quantas decisões das quais você precisa tomar todos os dias e que você não põe isso diante do Senhor? Estamos agarrando a filosofia das lutas. Estamos acreditando que vamos vencer os nossos adversários discutindo, batendo boca, na força do grito, de que o diabo, ou qualquer um que julgamos ser inimigos, vão se intimidar pela maneira como nos posicionamos. Davi, o experiente em batalha, diz: eu sou como um muro inclinado, prestes a cair. O tempo não gerou sobre ele uma altivez de acreditar que ele conseguiria êxito em qualquer coisa da sua vida sem Deus. De que ele poderia ser bem-sucedido pela sua experiência em guerras, pela maneira como ele venceu tantos outros inimigos. Não! Não de mandar um WhatsApp para Saul, para Absalão, intimidando os dois. Não escrevendo uma postagem nas suas redes sociais, dando uma indireta para os seus inimigos, como se os seus inimigos fossem limitados pelas escritas da internet. Mas Davi se volta, traz à memória de que o Deus que se revelou a ele, deu a ele a certeza da salvação, deu a ele a segurança que nenhum outro reino, nenhum outro Deus, nenhum outro ser seria capaz de fazer, nem mesmo a sua própria experiência. Por isso ele se lembra quem ele é. Como se faz necessário, irmãos, recordarmos todos os dias quem somos. Por mais que hoje você tenha conquistado alguma coisa, por mais que hoje você se sinta alguém muito empoderado pelo cargo que você ocupa, pelos diplomas que você conseguiu, por mais que você se ache muito bom pelas posses do que você conquistou, você é muro inclinado, você é sopro. Você ainda tem dúvida disso? Sai daqui depois do culto e fica bem ali na porta do hospital. E você vai ver passar por ali poderosos, simples. Gente que talvez você olhou em algum momento e até se espelhou. Davi não perde a consciência, mesmo tendo conquistado tudo que conquistou, de quem ele é sem Deus. De quem somos sem Deus. Uma pedrinha dentro de mim e de você é suficiente para nos lembrar do quanto nós somos frágeis e dependentes do Senhor. O que vivemos nos 2 últimos anos, diante de um vírus desconhecido e invisível aos olhos, deveria nos fazer lembrar todos os dias quem nós somos sem Deus. Porque às vezes nos sentimos poderosos demais para enfrentarmos os nossos inimigos. E acreditamos que podemos fazer isso pela força da experiência, pelo conhecimento que adquirimos, ou por aquilo que temos. Quando na verdade, quando declaramos que só Jesus Cristo salva, é uma declaração de que Ele precisa nos salvar muitas das vezes de nós mesmos. Que por conta dessas coisas, do afã do nosso intelecto, das nossas posses,
começamos a crer em alguns momentos que podemos ter êxito nas nossas batalhas, sem Deus à frente do que estamos fazendo. Eu olho para esses salmos e acho que ele nos dá a oportunidade de testificarmos que só Cristo salva, lembrando que somente Deus nos encoraja. Volte os seus olhos comigo para os versos de 5 a 8. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Davi passa de não serei abalado no verso 2 para jamais serei abalado no verso 6. Quanto melhor é a compreensão de que Deus é a sua fortaleza, presta atenção, maior é a tranquilidade do seu coração. Vou repetir. Quanto melhor é a compreensão de que Deus é a sua fortaleza, maior é a tranquilidade em seu coração. Davi não estava dependendo de si, nem dos seus próprios recursos, mas sim do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Seu trono, sua reputação, sua vida dependiam exclusivamente da fidelidade do Senhor. No verso 8, Davi exortou aqueles que o acompanhavam a considerar Deus seu refúgio, a confiar sempre nele e a derramar o seu coração em oração. Davi dependia das orações dos outros. Como Paulo, não tinha medo de dizer: irmãos, orai por nós. Períodos de espera podem ser difíceis, se não dependermos inteiramente do Senhor. As demoras de Deus não são recusas, irmãos, mas nossa impaciência pode ser usada pelo diabo para nos conduzir a desvios perigosos e destrutivos. O Senhor, Ele precisa nos lembrar através da sua palavra desse encorajamento que é manifestado sobre nós, irmãos, de diversas formas. Pensa que se a vida da gente fosse deitado eternamente em berço esplêndido, se tudo que a gente anseia, almeja, sonha, se concretizasse imediatamente a partir de uma experiência com Deus, como nós estaríamos? Provavelmente a maioria de nós já teríamos se esquecido de quem é Deus. E Deus nos põe por caminhos para que em muitos momentos de angústia, de medo, de dor, nós possamos nos lembrar quem Ele é e lembrar como que Ele nos encoraja a prosseguir. Nos trazendo, muitas das vezes, para uma comunidade de fé. E deixa eu dizer uma coisa aqui a você que está nos visitando nessa noite. Talvez você seja uma dessas pessoas machucadas por alguma igreja, ferida por alguma experiência religiosa. Deixa eu te dar uma informação extremamente importante. Aqui não será diferente. Porque você está lidando com pessoas imperfeitas como você. Muro inclinado como você. Então esse papo de que igreja é tudo igual, você não está errado não. Porque aonde tem gente tem problema. E agora você querer construir uma base bíblica, teológica, para viver a parte disso, aí você vai revirar a Bíblia e não vai encontrar. Se você já comprou essa filosofia do mundo, desse discursozinho barato, de que eu estou bem com Deus, independente da igreja, isso não se sustenta pelas páginas iniciais da Escritura. Você pode pensar o que você quiser. Você é uma pessoa livre para construir qualquer pensamento que você queira. O que você não pode é afirmar que é bíblico.
para justificar as suas mágoas, o que causaram em você, para viver longe do corpo de Cristo. De acreditar que você já sabe o suficiente para não depender dos outros. Não queira descobrir isso, irmãos, pelos caminhos mais adversos da vida. Aprenda a desenvolver uma vida em comunidade nos bons momentos, para que quando venham os maus momentos, você tenha com quem contar. Não busque isso somente quando tudo estiver ruim. Não vai por essa estrada esperando a dor chegar para você lembrar a importância do corpo de Cristo. Bom seria, realmente, que as pessoas não errassem. Bom seria que as pessoas não cometessem falhas. Mas isso é inerente. Você sabe, eu sei, todos nós sabemos. Porque se as verdades que estão no seu coração se manifestar, você vai se revelar um monstro no meio de nós. Se não for o Espírito Santo de Deus para nos moldar, se não for a palavra de Deus para nos lembrar que somos pecadores, necessitados da graça, se não lutarmos contra a nossa carne, a nossa natureza humana todos os dias, mortificá-la, você, cedo ou tarde, vai revelar o monstro que há dentro de você. E não vem com esse papo de que o monstro é só o outro, de que você é um anjinho. Porque se você fosse esse anjinho que você apregou a ser, quando Deus olhou para a terra, Ele encontraria um justo para poder pagar o pecado da humanidade toda. Mas quando a Bíblia diz que Ele olhou para a terra e não viu um justo sequer, você e eu estávamos incluídos nisso. Então querer caminhar acreditando que será um céu na terra sempre, nós gostaríamos que fosse. Mas se você for ali no meu gabinete e pegar os livros de ata desta igreja, você vai encontrar ali páginas como na vida de Davi aqui no Salmo 62, de dias muito difíceis vivida por essa comunidade aqui. Em 45 anos, não foi todo domingo bacana assim não. Não foi todo dia legal. E você pode estar olhando para a igreja da esquina, lá da frente, e imaginando que lá é bacana. Senta com alguém mais experiente lá, ele vai te contar os dias difíceis que tiveram lá também. Os desapontamentos que aconteceram lá também. As frustrações que surgiram lá também. Porque isso é inerente. Aonde tem gente, tem problema. O cara está aqui sentado, ouvindo a palavra, e ele está maquinando, pensando, como é que eu vou matar esse desgraçado? Eu estou tentando encontrar uma oportunidade para arrebentar ele. Estou. Se ele tropeçar na minha frente, eu dou-lhe uma bicuda. Dou. Você vê os casais tudo sentado aí, imaginando, nossa, turma, esse cara ama demais essa mulher. Essa mulher ama demais esse cara. Não sabe a mulher hoje fazendo a comida. Que vontade de jogar essa panela quente nesse cara. Esse não é o Espírito Santo, irmãos. Se não é Deus, a gente, meu irmão, serial killer. Procurado pela Interpol. Porque esse papo de que o outro erra e eu sou bacana, meu irmão, não cola nem aqui, nem em lugar nenhum. Não for a Deus em nós. Não for a sua graça e a sua misericórdia sobre as nossas vidas, irmão. Nós estamos enrolados. Enrolados. Davi nos mostra que precisamos nos encorajar em Deus. A vivermos uma vida santa, a vivermos uma vida plena, a vivermos uma vida que agrade o coração dele. Ele convida o povo que está com ele. Preste atenção, vocês também se refugiem no Senhor. Busquem o Senhor. Tenha Ele como seu refúgio, o Rei. Aonde os seus soldados estão olhando e lembrando, Ele venceu Golias.
Quando Saul pedia a ele para trazer 10 cabeças de filisteus, 30 cabeças, 50, 100, ele ia lá e vinha com a sacola cheia de cabeça e jogava. Eles não estão ouvindo isso de um cara medroso, de um covarde, de um molenga. Eles estão ouvindo isso de um homem experiente na batalha, de alguém que já tinha do que se gloriar por tantas vezes ter vencido o inimigo. Mas ele diz: não vamos confiar em nós mesmos. Deus é que nos encoraja. Se eu cheguei aonde cheguei, foi porque o Senhor me levou para lá, foi porque o Senhor me impulsionou. Se eu venci o que eu venci, foi porque Deus me conduziu. Então vocês que estão me ouvindo, incline-se para esse mesmo Deus, porque só Ele salva. Meu irmão, a sua vida tem testemunhado disso para quem está à sua volta, ou você tem batido no peito dizendo que é você. Você tem se gabado de estar onde você está, porque você acha que foi pelos seus méritos, ou você está com o seu olhar como de Davi, com a consciência clara de que você foi encorajado por Deus, e você chegou aonde chegou, porque o Senhor te levou para lá. Quantas pessoas têm se esquecido de Deus na sua prosperidade? Quantas pessoas têm dado as coisas? Não adore mais a dádiva do que o doador. Ouça isso. Isso não é palavra de maldição. Você vê que o texto vai conduzir o caminho para isso. O salmista vai lembrar no final sobre isso. Mas saia dessa armadilha de levantar altares para aquilo que Deus lhe deu. Que os altares que você construiu sejam somente para que o nome de Deus seja glorificado. Gente que orou por um casamento e fez do casamento algo mais importante do que o Senhor. Gente que pediu a porta de um emprego aberto e que transformou o trabalho em um templo para o seu coração. Pessoas que um dia se ajoelharam pedindo ao Senhor nos dê filhos e transformaram os filhos em deuses na sua vida. Você não pode esperar que isso traga um bom resultado, a não ser que você não tenha pedido nada a Deus. Você não tenha orado a Ele, você não tenha clamado a Ele. Então você tem razões de pegar isso que você considera ser muito importante e colocar num lugar elevado na sua vida. Mas não querendo pressupor quem é você. Mas creio que em algum momento você orou dizendo: Senhor, abençoa-me. Me ajude a chegar naquela faculdade, me ajude a arrumar uma companheira, um companheiro, me dê filhos, abra uma porta de emprego, Senhor. E o que você tem feito com as coisas que um dia você pediu e Deus lhe entregou, meu irmão? O que você está fazendo com essas coisas? Transformou essas coisas num Deus? Elas não darão em você um encorajamento no dia da adversidade. Elas não irão gerar sobre você a segurança que só podemos ter em Deus, de que só Ele é o nosso único Salvador. Por último, somente Deus, irmãos, é a nossa recompensa. Versos de 9 a 12, por favor, volte seus olhos para o texto junto comigo. Os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos, não chegam ao peso de um sopro. Não confiem na exortação, na extorsão, nem ponham esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponha nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade, e é certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Somente Deus, irmãos, ou somente em Deus,
devemos esperar a recompensa. Quando Davi olhou para o Senhor, viu a si mesmo como um muro. Quando Davi olhou para ele, e não para o Senhor, ele viu a si mesmo como um mundo inclinado, uma parede prestes a cair. Agora ele olha para o inimigo e vê como se ele não fosse coisa alguma. Não importa quão elevada seja a sua posição social ou quão influente seja a sua situação econômica, todos os homens são apenas vaidade, fumaça, neblina, um sopro. Se forem colocados numa balança, ele não registrará coisa alguma, pois não pesam coisa alguma. Os inimigos de Davi haviam adquirido seu poder e riqueza pela opressão e o abuso dos outros. E Davi advertiu seu próprio povo a não adotar essa filosofia de vida. Como é triste ver que nos dias de hoje, o povo de Deus muitas vezes deposita sua confiança nas riquezas, status e capacidades humanas, e não no único que pode verdadeiramente abençoá-los. A expressão, irmãos, usadas uma vez, duas vezes no verso de número 11, fugiu aqui. É a maneira hebraica de dizer várias vezes, repetidas vezes. Davi havia ouvido essas palavras em diversas ocasiões, e a lição que transmite estava gravada em seu coração. A força e a bondade de Deus são suficientes para todas as crises da vida, pois estamos nas mãos de um Deus cujo amor onipotente jamais pode falhar. Caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, diz 2 Samuel 24:14. De fato, Deus justificou Davi e lhe deu o trono, no qual Davi reinou com grande honra, não importa o que as pessoas nos façam ou o que elas pensam sobre nós. Deus guarda seus registros e um dia dará aos pecadores e santos a recompensa que cada um merece. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 3:8, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Quando nós começamos a pensar sobre afirmar que só Cristo salva, nós estamos pensando em como isso pode ser experimentado em nossa vida no dia a dia. Não é vivermos só sobre a perspectiva do eterno, mas é entendermos que tudo que estamos vivendo, tudo que estamos enfrentando, todas as lutas pelas quais nós estamos passando, e talvez há lutas na sua vida que estão sendo muito difíceis. E a gente vê alguém apontar para uma direção. Ah, faz isso, faz aquilo, vai por esse lugar aqui. Deixa eu dizer uma coisa a você. Deus não coabita com o pecado. Se a maneira como estamos acreditando que seremos bem-sucedidos naquilo que estamos fazendo são por atalhos tortuosos, entenda, o Senhor recolhe a mão dele. Porque Deus não coabita com o pecado. Quando entendemos que o Senhor é a nossa herança, precisamos crer que por mais longo que pareça o tempo, Ele é fiel para nos dar aquilo que Ele prometeu. Que não precisamos aceitar o jeitinho, a artimanha, os caminhos que a humanidade nos apresenta, que por algum momento parecem ser bons, mas o final é desastroso. Não vale achar que é repetitivo, mas que é extremamente salutar. Provérbios 29:1. Aquele que repreendido muitas vezes não se arrepender, será destruído de repente, sem que haja cura. Porque tem pessoas acreditando que poderão viver reinados bem-sucedidos, vitórias em suas vidas, traçando por caminhos que vão
contra os princípios de Deus. Não creia que isso trará bom resultado. Não é castigo, é consequência. Separa. Para você não achar que Deus está com um chicotinho na mão, esperando você fazer uma besteira para lhe dar uma taca. A palavra está nos dizendo que a forma como estamos escolhendo caminhar e em quem depositar a nossa confiança trará sobre nós os resultados. Por isso o salmista, ele lembra que ele é frágil, mas ele se recorda que os seus inimigos também são. Ele diz ao povo que está com ele, não confie nas riquezas, porque elas são enganosas. Não vamos trilhar o caminho que os nossos inimigos trilharam, acreditando que serão bem-sucedidos. O Senhor recompensará a cada um pelo seu trabalho. É claro, irmãos, como a água, porque estamos declarando que só Jesus Cristo salva. Cantamos aqui que Ele é o dono de tudo. Fizemos declarações verbais que precisam se testificar no nosso dia a dia, na nossa caminhada, nos bons momentos e nos dias difíceis também. Nas lutas que estamos enfrentando e que se não estamos enfrentando agora, ei, acorda, Pedrinho, campeonato amanhã, meu irmão. Virão dias difíceis amanhã. E essa testificação precisa ser comprovada também nos momentos da luta, como salmista. Deus é o meu Salvador. Eu tenho consciência de que por mais longo que possa parecer, para Davi, 16 anos. Ele não perde, não se apaga da memória dele a consciência de que ele tem um Salvador. Como nós, irmãos, estamos sobre um mundo de incertezas. Não sabemos as coisas que nos aguardam. Não podemos prever seguramente como será o dia de amanhã. Nós deduzimos, nós pedimos a Deus. Mas não podemos ter dúvida de tudo. Só não podemos ter dúvida de quem é que está cuidando da nossa vida todos os dias. De quem é que nos encoraja no meio do caos a continuar. E de onde vem a nossa herança. Aonde estamos seguros? Aonde estamos firmados? Que salmo! Que história! Que tempo da gente poder olhar e falar, meu Deus, eu tenho conseguido viver essa declaração quando eu estou no templo, quando eu estou com os meus irmãos, quando eu canto, quando eu adoro, mas quando eu saio daqui parece que o tormento, a angústia me persegue, me dominam, vem sobre mim. Eu quero ver para ele dizer, então meu irmão, lembra quem é Deus na sua vida. Se recorda, seja encorajado por Ele a prosseguir. E não ponha a sua confiança em nada que esse mundo ofereça. Continue confiando no Senhor, tendo a sua esperança nele, e no tempo dele, Ele trará as recompensas sobre cada um de nós. Amém, irmãos? Baixe a cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Eu não sei como é que você chegou aqui. E nem quais são as lutas que você tem enfrentado. Quais são os inimigos que têm se levantado sobre você. O fato é que talvez essa palavra não seja para todos, mas seja para a sua vida. E ela esteja fazendo sentido para a sua história hoje. Para a sua caminhada. Para alguns talvez relembrar quem é Deus. Trazer a memória novamente e falar, meu Deus, eu tinha me esquecido de quem é o Senhor. Do que o Senhor é capaz de fazer com aqueles que o buscam.
E talvez seja uma noite para você pedir perdão a Deus, porque você está colocando a sua fé, a sua confiança e a sua esperança em coisas vazias. Então, meu irmão, ore aí. Você não tem que falar isso comigo. Mas se apresenta diante de Deus e peça perdão a Deus. Porque você substituiu Ele na sua vida pelo dinheiro, pelo poder, pelo título. Meu irmão, antes que seja tarde demais, se arrependa. E diga: Senhor, eu quero ter o Senhor como Davi tinha. Eu deixei com que a experiência da minha vida me levasse para um lugar onde eu poderia me sentir seguro sem Ti. Mas o Senhor está usando a palavra dEle para lembrar você que sem Ele não há dinheiro no mundo, não há título no mundo, não há amor neste mundo que possa gerar sobre você segurança. Então abre seu coração para Deus e diz: Senhor, me perdoe, porque eu tenho desviado o meu coração para coisas secundárias. Eu estou transformando coisas que o Senhor me deu para abençoar a minha vida em um Deus para mim. E eu não quero declarar que só Cristo salva da boca para fora. Eu quero viver isso. Eu quero testificar disso por onde eu passar. Eu quero que as pessoas olhem para mim como os soldados de Davi olhavam para ele e encontravam nas suas ações, palavras e atitudes uma declaração de que Deus era o seu Salvador, de que Deus era o que o encorajava a prosseguir, de que Deus era a sua única herança. E olha que Davi tinha um trono e um reino em suas mãos. Mas para pensar. Olha para a sua história e se lembra os dias que você estava como Davi, seguro em Deus. E olha para a sua vida hoje, tendo Deus em algum plano, em algum lugar da sua vida, mas que não é o primeiro lugar. Olha o que tem acontecido com você. Então, se você tem se dado conta disso, meu irmão, seja uma noite da sua reconciliação. Seja uma noite de você orar aí, na sua experiência pessoal com Deus, e dizer: Senhor, perdão. Eu não quero mais viver nessa angústia. Eu não quero mais viver apoiado em prazeres momentâneos. Senhor, me ajude a confiar em Ti. Rasga seu coração para Deus, meu irmão. Talvez você não é aquele que está se encaixando nessas angústias, mas que sabe que a estrada que você está trilhando não é a estrada que o Senhor preparou para você andar. E você está articulando com caminhos perigosos. Meu irmão, tem uma placa na sua frente escrita retorno. Volta urgentemente. Volta. Entenda uma palavra como essa, de um alerta de Deus para você. Não vá por esse caminho, porque o resultado será desastroso. Retorna. Ache o caminho da reconciliação. Ache o caminho do perdão. Sinta-se abraçado por Deus numa noite como essa, para viver novamente tudo que o Senhor deseja e desejou sobre a sua história, sobre a sua caminhada. Talvez você está nesse lugar e nunca tomou uma decisão por Cristo. Você gosta, acha legal, mas você nunca pôs a sua confiança nele. Talvez seja uma noite da sua salvação, onde você vai se levantar para dizer: Senhor, eu sou um muro inclinado, ou eu sou o sopro que a Bíblia diz. E sem o Senhor eu sei que vai desabar tudo.
salva-me de mim mesmo. Salva-me do meu eu, das minhas certezas, e me faz se levantar como Davi, convicto de que a salvação é somente o Senhor que pode dar. Se você está aqui nessa noite, nunca professou a sua fé publicamente, mas nessa noite você quer entregar a sua vida para Jesus, você quer colocar a sua vida diante dele, porque você entende que sem ele não há salvação, e você quer que a gente ore por você. Se você nunca fez essa entrega e nessa noite você quer entregar a sua vida a Cristo, levante a sua mão onde você está, que eu quero orar por você. Você veio aqui convidado por alguém, ou talvez você já passou por aqui outras vezes, mas você nunca confessou Cristo como Senhor e Salvador. E nessa noite você quer entregar a sua vida a Ele. Se você está aqui nessa noite e quer entregar a sua vida a Cristo, erga a sua mão onde você está, que eu quero orar por você. Alguém? Erga bem alto para que eu possa enxergá-lo. Talvez você está afastado do Evangelho e deseja retornar à comunhão com Deus e com a igreja de Deus na terra. E você entendeu que essa palavra veio de Deus para a sua vida e você quer se reconciliar nessa noite. Se você está afastado e quer voltar, erga a sua mão onde você está, que eu quero orar por você. Deus abençoe sua vida, filho. Pode baixar. Deus abençoe você, meu irmão. Pode baixar. Mais alguém? Pastor, eu tenho andado longe da presença de Deus, longe da casa de Deus. Eu tenho me sentido inseguro. Mas o Senhor usou essa palavra para falar a minha vida e eu quero voltar, eu quero me reconciliar. Se você está aqui nessa noite e deseja se reconciliar com o Senhor e quer que eu ore por você, erga a sua mão onde você está, que eu quero orar por você. Há mais alguém? Deus abençoe sua vida, meu irmão. Já vi, pode baixar. Mais alguém? Estou longe, Pai, mas eu quero voltar. Não quero ficar mais distante. Vamos colocar de pé e a gente vai cantar. Abra seu coração, meu irmão, cante, para que o pessoal que está passando lá 60 metros da gente possa ouvir a nossa voz aqui. Que a declaração da verdade do que vamos dizer através dessa música ecoe de uma maneira que os vizinhos percebam algo diferente. Porque eu creio que você que não ergueu a sua mão, essa é uma verdade que está na sua vida, na sua história. Então, que o eco do que estamos declarando aqui seja forte o suficiente para curar essas pessoas que estão em volta, para libertá-las e para que elas possam, assim como os soldados de Davi, entender que há um Deus Salvador e que nós confiamos nele e por isso declaramos isso a ele através do que estamos cantando. Você que levantou a sua mão, eu queria convidar você para que venha aqui na frente, que eu quero orar por você. As pessoas que levantaram a mão se reconciliando, enquanto tiver o ministério cantando, eu queria orar pela sua vida. Então vem aqui, eu quero colocar a sua vida diante de Deus. Nara, vem aqui com ele, que eu preciso de um irmão da igreja para abraçar esse jovem, um irmão da igreja para abraçar esse irmão que está vindo aqui. Vamos cantar ao Senhor, vamos adorá-lo.